Bom dia, sou Pedro Henrique Bonetti, aluno da Engenharia Mecânica. Nesse trabalho, eu vou apresentar sobre a condução de calor transiente no tratamento térmico em esferas de rolamento, para a matéria de transferência de calor. O objetivo desse trabalho é aplicar o conhecimento sobre a condução de calor transiente a uma situação real. Então, eu vou pegar uma situação que existe no cotidiano de processos metalúrgicos, enfim, de qualquer área, e vou modelar matematicamente ela, através do conteúdo ensinado em aula. Então, o objetivo específico desse trabalho é modelar o processo térmico envolvido no tratamento de esferas de rolamento, estas que são feitas de aço SAI 5200. E assim, eu vou caracterizar o tempo necessário para esse processo. Começando então, explicando o que é o tratamento térmico, né? O tratamento térmico é o processo ou qualquer processo que você eleva a temperatura do metal e resfria ele de uma certa maneira que você altera as propriedades mecânicas dele. Dentre os tratamentos térmicos conhecidos, existem, por exemplo, aqui no nosso caso, normalização, a têmpera, mas também existe o revenimento e o recozimento. Porém, nesse trabalho a gente vai trabalhar só com a normalização e a têmpera, que pela bibliografia é o mais comum usado nesse caso. Bom, então começando pela normalização, ela consiste em você elevar o metal a uma temperatura alta e deixar ele resfriando no ambiente, deixar resfriando ao ar. Com isso você consegue transformar uma granulação grosseira em uma granulação mais fina, mais refinada, fazendo com que você tenha menos chance de fissura e retornando as propriedades ao que é o padrão, né? Sendo que você, se você for uma pessoa que vai comprar esse metal de algum fornecedor, ele pode vir já com algum trabalho a frio ou alguma propriedade adulterada. Então, com esse processo você normaliza ele. Logo após você faz a têmpera, que a têmpera é a mesma coisa que você vai aquecer o metal a uma temperatura alta, só que dessa vez você resfria ele bruscamente. Ao resfriar bruscamente, você consegue o grão que é chamado de austenita. A estrutura cristalina vai passar por um processo de austenitização. Nele você consegue uma alta durabilidade do material, né? Considerando que a resistência mecânica aumenta, a ductibilidade cai e a dureza também aumenta. Ele se torna um material muito duro. E é basicamente o que a gente quer num rolamento, né? Nessas duas figuras, a da esquerda é só uma exemplificação da normalização do aço. Você aquece a uma temperatura, mantém ela e depois refria o ar lentamente. E depois, na figura 2, é o diagrama de ferro-carbono, muito conhecido aí pela engenharia, que mostra todas as partes e todos os modos de configuração que você tem de uma composição de metal. E no nosso caso específico, a nossa área, que é o objetivo, é essa aqui, que é a austenita. Então, aqui a gente tem um vídeo que mostra a vista lateral, né, da têmpera. Nesse caso vai ser um freio, uma faca, foi mergulhada em água e a gente consegue ver que existe um borbulhamento, né, ao redor dela durante o resfriamento. Isso aí é devido à convecção natural, que é uma parte bem importante desse trabalho que foi contemplada em alguns slides a seguir. A gente pode ver também que o material entra muito quente, mas na mesma hora ele já resfria em poucos segundos. Aqui no vídeo 2 a gente tem uma têmpera industrial, né, que nesse nível é um bloco muito grande já com metal aquecido. Que também a gente nota que a corrente d'água ali embaixo ela não é estática, né? Isso devido à dimensão exorbitante dessa peça,
Porque se você deixar a água parada nessa fonte, ela vai demorar muito mais tempo. Por isso é feita o fluxo de água para a temperatura ao redor, né, a temperatura do meio ficar sempre uniforme. Bom, agora para as propriedades do rolamento do aço, a gente tem que a densidade é 7.810 kg por metro cúbico, a condutividade térmica 46,6 watts por metro Kelvin, o calor específico 486 joule por quilograma Kelvin, e o mais comum dos rolamentos é apresentar uma esfera com diâmetro pequeno, né? Você tem um rolamento gigante que serve para máquinas mais pesadas, porém o padrão de se encontrar naturalmente em lojas e afim é um padrão certo, uma certa faixa mais pequena. Nesse caso, eu optei por pegar um que as esferas fossem de aproximadamente 5 milímetros de raio. Bom, então a característica da normalização é você elevar a temperatura de uma faixa de 870 a 890 graus e resfriar o ar. Para a têmpera, você eleva a temperatura a 840 ou até 850 graus e resfria ele em água ou óleo. Nesse caso, eu vou utilizar o resfriamento em água. Agora, começando o modelamento, né, as ideias, os princípios básicos dele, você tem que adotar o que vai ser o seu volume de controle. Nesse caso, vai ser apenas a esfera, com uma temperatura inicial de 850. Essa temperatura ela vai ser atribuída aos dois processos, e a temperatura infinita, que vai ser a temperatura onde a esfera se encontra, né, do meio. As equações usadas nesse processo são a da condução transiente, adotada como um logarítmico, né, ali na esquerda, essa sendo a equação final. Porém, para você aprovar essa equação e dizer que ela precisa passar pela equação de Biot e responder ao critério que ela precisa ser menor ou igual a 0,1. O Biot, ele representa a convecção na superfície do corpo dividido pela condução do interior do corpo, né? Essa razão entre os dois. Aí ali na esquerda inferior a gente tem os nomes de alguns valores importantes para essa equação, tanto quanto o H, que vai ser o coeficiente de transferência de calor por convecção, o ρ, a massa específica, o V, o volume, o Cp, o calor específico, o Lc, comprimento característico, e o K, condutividade térmica. Dentre eles, o H é o mais importante, que já vai ser explicado o porquê. Bom, por que o H é o mais importante? Porque quando você mergulha, nesse caso, uma esfera num líquido, ele vai gerar fluxos de calor. Como a gente pode ver na figura esquerda, a gente tem uma esfera quente. Essa esfera, ela, por sua vez, esquenta o ar que está em volta dela. O ar, quando esquentado, aumenta seu volume, diminuindo sua densidade e faz com que ele suba, né, gerando esse fluxo. O mesmo acontece, como na figura da direita, em panelas, em chaleiras, enfim, que você tem a boca do fogão esquentando o fundo faz com que a água se expanda e gere essa turbulência, esse fluxo dentro do sistema. Como a gente pode ver por esse vídeo, onde tem uma placa plana aquecida embaixo, a temperatura média ela vai subindo conforme o tempo, porém é mais dada pela mistura, né, por essa turbulência e essa convecção natural que é formada através do aquecimento de uma interface só. Então, para considerar esse H, para a gente chegar até ele, a gente precisa fazer uma correlação de Nusselt, que ele é um número que ele adimensionaliza toda essa parte de convecção natural. Ele agrupa várias outras constantes e faz uma correlação com o H. Como a gente pode ver ali embaixo, o Nusselt é o H vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica do meio.
A gente também tem alguns critérios que precisam ser adotados, como ali na coluna que fala faixa de Ra, esse Ra, na verdade, é o Rayleigh, é o número de Rayleigh. Ele precisa ser menor ou igual a 10 elevado a 11, tanto como o número de Prandtl. Ele precisa ser maior ou igual a 0,7. E ali na direita ainda dele, a gente tem a equação que vai dizer qual é o número de Nusselt para geometria esférica. Bom, começando então pelo número de Grashof, que é a primeira constante adimensional que a gente vai utilizar nesse cálculo. Ele é um número adimensional, né, como eu já falei, que representa a relação entre a força de empuxo e a força viscosa. Ela é constituída pela gravidade, pelo coeficiente de expansão volumétrica, as temperaturas que são envolvidas no processo e o comprimento característico, tanto como a viscosidade cinemática. Aí, o número de Prandtl, ele relaciona a difusividade térmica com a difusividade de movimento. E o número de Rayleigh, ele agrupa os dois e transforma numa constante só. Bom, agora para a parte da normalização, vão ser feitos cálculos de verdade, que a gente tem a gravidade como 9,81, o coeficiente de expansão volumétrica 3,3 vezes 10 a menos 3, a temperatura da superfície, como já dito, é 850 graus, a temperatura infinita é 30 graus, o comprimento característico é 0,01. Como dito anteriormente também, o comprimento característico pela correlação é 2 vezes o raio, nesse caso 0,01 metros. E a viscosidade cinemática, 1,61 vezes 10 a menos 5. Esses valores das propriedades do ar foram retiradas da tabela do Cengel. Sendo assim, o nosso Grashof é aquele número mostrado à direita. Bom, agora para o número de Prandtl também vai ser retirado da tabela. O número de Rayleigh é a multiplicação dos dois. E agora o número de Nusselt. Portanto, o número de H, né, a nossa convecção vai ser essa equação, sendo que nesse caso o K é o K do ar, a condutividade térmica do ar. Aí, para satisfazer essa equação, o Biot precisa passar pelo critério, que nesse caso deu 0,009, né, passando por ele. Vale ressaltar também que o comprimento característico para o Biot, conforme o Cengel, tem que ser o raio sobre 3. Bom, agora concluindo essa parte da normalização, a gente tem um tempo definido como objetivo de 50 graus Celsius e o tempo atingido para ele é 952,0339 segundos, tanto como 15,86 minutos. Agora, para a parte da têmpera, que é o resfriamento na água, a gente tem os mesmos valores e os mesmos processos, só muda as propriedades, dessa vez são da água. Então a gente tem a gravidade, coeficiente de expansão volumétrica e, bom, a temperatura superficial, a temperatura infinita, o comprimento característico e a viscosidade. Daí o número de Prandtl, o número de Rayleigh, o número de Nusselt, o H, sendo que dessa vez o K é da água, e o Biot. O Biot também passou pelo critério de 0,828. E a conclusão dessa parte é que com a temperatura objetiva de 100 graus Celsius, vai demorar 6,7276 segundos para atingir essa temperatura na têmpera. Esses dois valores que a gente encontrou de 15 minutos para normalização e 6 segundos para a têmpera, eles são bem aceitáveis se você considerar toda a bibliografia e o que é encontrado pela internet de vídeos, enfim, é um número bem plausível. Aí aqui é um comparativo entre os dois gráficos, né? O gráfico em azul é da normalização, sendo que ele tem uma curva de
de resfriamento bem mais gradual do que a da têmpera, obviamente, já que a água ela conduz muito mais a temperatura, ainda mais que ela é mergulhada, né, bruscamente nela. Então a linha laranja, que é o gráfico da têmpera, ela é muito mais acentuada. E o gráfico da normalização é muito mais gradual. Aí, a fim de justificar as propriedades, aqui é uma tabela da propriedade da água saturada retirada do Cengel, que a gente pode ver todas as constantes, inclusive o coeficiente de expansão volumétrica, que diferente da tabela 2, que é a propriedade do ar a uma atmosfera de pressão, ele não dá esse valor, então teve que se buscar por equações e referências externas para buscar ele. E agora a parte das referências. Os dois livros mais utilizados para fazer o trabalho foram o Cengel, que é o Transferência de Calor e Massa, uma abordagem prática, tanto como o Callister, que é dado como livro base de Ciência e Engenharia de Materiais, uma introdução. Nele foi retirado os valores e as informações sobre a têmpera e a normalização, tratamento térmico, e nos outros sites foram retiradas as propriedades do metal Sais 5200 em específico, tanto quanto do rolamento e assim os tempos necessários para fazer esses cálculos, né? No mais é isso. O trabalho foi devidamente sim objetivo, bem específico. A gente conseguiu adotar uns valores bem práticos e bem reais, tanto como os resultados, que foram muito satisfatórios. Muito obrigado pela atenção.